pessoal, vamos então dar uma retomada no conteúdo sobre arte egípcia para que vocês possam estar realizando a avaliação da semana que vem. Então, a arte egípcia, uma das principais civilizações da antiguidade, a religião é a base da arte, grande importância na vida após a morte. Então, são aspectos que a gente já discutiu em aulas anteriores e eu estou aqui só para reforçar os requisitos principais, tá? Lembrando que toda a arte, ela surge em volta do mito de Ísis e Osíris, né, na crença da vida após a morte. Então, isso vai estar bem específico, tá? Essa vida após a morte, ela vai estar presente em todos os segmentos da arte egípcia. Arquitetura. As principais características da arquitetura: solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, aspecto misterioso e impenetrável. Construção mais famosa são as pirâmides de Gizé. Lembrem-se, quando a gente falou sobre arquitetura egípcia, de todas as etapas da pirâmide, né? Nós começamos com a mastaba, que ela nada mais é que apenas essa parte de baixo aqui da pirâmide de degraus. Aí nós temos a pirâmide de degraus, que é essa aqui, que seria basicamente uma mastaba em cima de outra, formando uma espécie de escadaria. Lembrando que muitos acreditavam que esse formato de pirâmide, formato de escada, era para propiciar que o espírito do faraó pudesse chegar mais próximo dos deuses, né? Então ele utilizaria a escada ou a escadaria para chegar mais próximo dos deuses. Essa durabilidade, a solidez, ela tem a ver muito com o tipo de material que foi feito as pirâmides, né? Elas são feitas de pedra rochosa e cada bloco desses ele tem em média ali de 2 metros de altura e em torno de 1 tonelada, 2 toneladas cada um, tá? Então são blocos imensos e muito pesados, né, para fazer com que as pirâmides durassem por tanto tempo. Tanto é que existem até hoje, né? Deu certo essa ideia de durabilidade. O sentimento de eternidade é aquela coisa de você sempre renascer, tá? De você renascer e tem a ver com a crença na vida após a morte dos egípcios, ok? Então ali nós temos as 3 pirâmides mais famosas, que é a Quéops, a Quefren e a Miquerinos. Tá? E junto aqui, ó, não sei se conseguem enxergar, nós temos as pirâmides de degraus aqui, ó. Aqui estaria a Esfinge, ó. Aqui embaixo a Esfinge, pirâmide de degraus, as 3 pirâmides mais famosas. Com certeza existiram outras pirâmides, claro que não tão altas quanto essa, mas provavelmente desse tamanho de escadaria ali, e se perderam com o tempo, né? Foram destruídas, saqueadas, alguma coisa nesse sentido, e deve ter outras, muitas outras ainda perdidas, enterrada nesse deserto todo aí. Aqui a gente entra falando um pouquinho das esculturas, tá? Então, o intuito principal é esse aqui, ó, tá? A preservação das imagens. As construções arquitetônicas não eram suficientes, a imagem do rei também deveria ser preservada através da escultura, para garantir a vida eterna. Inicialmente, os ritos eram reservados aos monarcas. Com o passar do tempo, nobres da casa real passaram a ter túmulos menores. A simplicidade, o objetivo principal do artista era destacar os aspectos essenciais. Então, lembrando, as esculturas elas são monolíticas, né? Então elas estão presas a um bloco único de pedra. Os braços são colados ao corpo, os punhos são cerrados, né? São fechados. As esculturas geralmente elas estão
de frente, não tem nenhuma que você vai encontrar aí ela fazendo uma pose diferente do que nós já vimos anteriormente, tá? Vai ser sempre, ou a maioria das vezes, com essa ideia de monolítica, tá? Por quê? Porque a escultura, assim como a múmia, né, o cadáver do faraó, eles tinham que ser íntegros. Todas as partes teriam que ser intactas para que a alma pudesse encontrar o seu corpo íntegro e assim poder retornar à vida. Então, por isso que eles faziam esses blocos mais colados, né? As braços mais colados, as pernas mais coladas em um bloco de pedra, para que não houvesse nenhuma quebra nessas esculturas. Pintura. Características: ausência de 3 dimensões, ignorância da profundidade, colorido a tinta lisa, sem claro escuro e sem indicação de relevo. A lei da frontalidade que determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, seus braços, pernas e pés eram vistos de perfil. Aí, mais uma vez, a gente nota a influência da religiosidade e da crença no mito, né, da vida após a morte. Todas as partes do corpo, elas têm que estar intactas e elas têm que servir, o desenho, a pintura, ela serve meio que de base para que o corpo pudesse ser reconstruído, né, voltar à vida. Então, dessa forma que eles retratam as imagens, fica fácil de saber o tamanho da cabeça, o tamanho dos braços, os dedos, o tamanho dos olhos, tudo para que o corpo pudesse ser reconstruído e pudesse voltar à vida. Ainda na imagem, a gente percebe ali a diferença de tamanho das pessoas, tá? Lembrando que o rei ou o faraó, ele sempre vai ser o maior, seguido por sua esposa, né? Então ele é o maior, pode notar que ele é o maior, aí a esposa menor, um pouquinho menor, e aí nós temos sacerdotes, soldados, que vai diminuindo até chegar no povo que seria o menor, tá? Então, a hierarquia do tamanho. Quanto maior, mais poder a pessoa tem. O que mais importava não era a beleza, mas sim a plenitude. A tarefa do artista era preservar tudo com a maior clareza e permanência possível. Então aqui, o intuito do artista não era fazer uma obra linda, uma pintura linda, era retratar o corpo da pessoa que estava enterrada, que havia morrido, tal qual ele era, né? Com todos os detalhes, com todos os dedos, com o tamanho do pé, o tamanho da cabeça, para que ele pudesse renascer. Então ele não estava ali para fazer uma obra linda, decorativa. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido. O artista limitava-se a aprender as técnicas já existentes, mantendo a tradição das pinturas. A hierarquia da pintura eram representadas maiores as pessoas com maior importância no reino, ou seja, nessa ordem de grandeza: o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. As figuras femininas eram pintadas em ocre, enquanto que as masculinas pintadas de vermelho. Então essa cor do corpo das pessoas, como vocês podem notar aqui, o homem com um corpo mais avermelhado, a mulher com um corpo mais amarelado, né, mais clarinho. O homem ele tinha que estar, né, andando pelo perímetro do seu reino, trabalhando debaixo do sol escaldante do Egito. E com isso a pele dele era mais morena, mais avermelhada. A mulher, por sua vez, que ficava mais em casa, né, não saía tanto, ela tem a pele mais clara, porque ela não ficava, né, o dia todo debaixo do sol, daquele sol escaldante. Então, essa é a explicação do tom da pele deles. Pessoal, essa retomada acaba aqui, tá? Espero que esse vídeo auxilie vocês para a resolução da avaliação da semana que vem.
É importante que todos vocês, assim que assistirem o vídeo, vão lá e me deem um oizinho no Produção Acadêmica, vai lá e fala, ó, professor, já assisti o vídeo, professor, tô aqui para que eu possa estar dando a presença para vocês, tá? As presenças estão sendo feitas assim, aqueles que estão participando, estão aparecendo, estão mandando as atividades, estão dando um oizinho lá no Produção Acadêmica, a gente está dando presença. Os demais estão recebendo falta, tá? Porque não estão participando da aula. Então, por mais que você não tenha concluído ainda a atividade que o professor pediu, mas já assistiu o vídeo, vai lá e fala, professor, já assistiu o vídeo, tá aqui, ó, tô aqui, tá? Pode marcar presença para mim. Aí eu vou fazendo isso, ok? Mas não esquece, tem que marcar presença lá no Produção Acadêmica, ok? Pessoal, então um grande abraço, tenha uma ótima prova na semana que vem, até mais!